Tem muita gente que pensa que viver cansada é só uma fase. É uma fase difícil, é uma fase onde eu tô tendo muita demanda, é uma fase que tô com criança pequena. Agora escuta uma coisa, viver cansada não é uma fase. Viver cansada é um ciclo. Se você não quebra o ciclo, esse ciclo te quebra. E você vive uma mulher quebrada. Na aula de segunda-feira, se você não assistiu a aula de segunda-feira, assista. O que te cansa não é o cansaço, o que te cansa é a repetição. É o seu comportamento que se repete, você não muda, você só reclama e isso começa a te cansar. Então a primeira coisa que você tem que entender, mulher, é que se você não quebrar esse ciclo do cansaço, ele vai te quebrar. Ele vai te rachar. Eu tenho acompanhado muitas mulheres cansadas, muitas ex-cansadas também. Eu tô especialista em mulher cansada. Eu sei exatamente o que a mulher cansada pensa. Eu sei exatamente o comportamento que a mulher cansada tem. Então eu tô uma PhD em mulher cansada. E eu entendi que existem alguns padrões. E hoje, estudando neurociência, fazendo a pós-graduação, hoje eu entendo o funcionamento da cabeça dessa mulher cansada. Então me dê aqui 15 minutos que eu quero trazer algo novo de Deus para sua vida, muito importante. Não fuja! A mulher cansada, eu já vou começando, porque a mulher cansada, ela foge de tudo que abastece ela. Presta atenção. Não é comum, mas acontece. O nível de retenção de alunos na escola da mulher organizada é muito alto. Então, de vez em quando tem alguma aluna que sai, mas é muito raro. E aí, quando a mulher sai do grupo, sai da escola, sempre é porque a vida dela tá corrida. E a mulher cansada, ela perde um pouco a capacidade de raciocinar, porque ela quer resolver esse peso. Ela quer resolver o não dar conta de tudo, porque a mulher cansada, ela precisa dar conta de tudo. Ela precisa manter aquela pose de que ela dá conta da casa, ela dá conta do trabalho, ela dá conta do corpo dela, ela dá conta da roupa. E você não dá conta. Repita comigo. Eu não preciso dar conta de tudo. Porque quem foi que inventou que você tem que dar conta de tudo? Que peso é esse que dá sobre teus ombros? Você vê que o homem não fala isso, né? O homem não fala, meu Deus, eu tenho que dar conta de tudo. Não, porque ele não dá e tá tudo bem que ele não dá. As mulheres cansadas, elas resistem, fogem e perdem a chance de se reconstruir. Ela não raciocina. Ela não pensa. Então, a mulher cansada, ela começa a fugir de tudo aquilo que poderia ser fonte para ela. Agora, escuta, não é sobre você consumir tudo, não é sobre você estar em tudo. É sobre você não se abandonar mais. Não tem como, mulher, você funcionar se você não se conecta com Deus, não cuida do seu corpo, não dorme bem, não bebe uma água, se você não tem relações profundas dentro da sua casa. Como é que você quer funcionar? E o interessante é que a mulher que está cansada, ela reclama que as pessoas não apoiam ela, não ajudam ela, que tudo ela faz sozinha. Porque quem só trabalha, vive reclamando. Mas sabe por que você recebe pouco apoio? Porque você sempre quer dar conta de tudo. Porque você é pilar para todo mundo. E aí você troca o essencial pelo urgente. A mulher cansada é especialista em trocar o essencial pelo urgente. De trocar. Uma vez eu falei para uma aluna minha que a gente estava tentando colocar na rotina dela uma caminhada. Aí toda sessão eu falava, e aí, tá caminhando? Não. Quer mudar o horário? Não, vamos tentar esse horário. Aí eu cheguei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você não vai fazer essa caminhada. Desiste. Ela, ai Pri, por quê? Você não vai fazer porque você não se enxerga como prioridade. Porque o grito das demandas, o grito das outras pessoas, a urgência das outras pessoas, ele é mais importante do que você. Então assume. Assume, fala, eu não sou prioridade. A minha prioridade é dar conta de tudo. A sua prioridade é cumprir tarefas que amanhã vão se repetir. Sabe, viciada.
na dopamina de liberar uma demanda e você não é sua própria demanda. E sabe o que você não percebe? É que a conta chega. Assim como várias colegas chegam para mim e falam: Pri, como é que faz? Tem muitas mulheres que perderam a vontade de viver. Eu não tô falando que elas querem se matar. Não é isso. Mas elas não veem mais cor na vida. Elas não veem mais graça na própria vida. Elas estão sem brilho. Elas olham para tudo aquilo que brilha os olhos das outras pessoas e elas mesmas não têm brilho, não têm felicidade, porque ela está sobrecarregada emocionalmente. E a mulher sobrecarregada não voa. Não adianta, você não consegue voar, você não consegue avançar, você não consegue ter impulso, cheia de bolsas em cima de você. Nas palestras que eu faço, eu pego uma participante e eu começo a pegar as bolsas de todo mundo e colocar sobre a pessoa. Aí ela fica pesada. Cada bolsa tem uma bagagem, cada bolsa tem um peso. Aí eu falo: anda. Ela anda. Corre. Ela: Pri, não dá. O problema é quando você pega cargas de todos os lados e ainda assim quer correr. Você acha que o problema é seu. O problema é que eu não tenho conhecimento, o problema é que eu não sou bom o suficiente. O problema não é você apenas. O problema é que você não aprendeu a tirar a bagagem em excesso da tua vida. Se um avião tiver excesso de bagagem, ele não pode voar. Por que você acha que pode viver assim? Você não pode e não precisa viver assim. Agora vamos entender na parte da neurociência do que acontece aqui. Quando você está sobrecarregada, o seu cérebro, sua mente entra no estado de sobrevivência. Presta atenção. No estado de sobrevivência, muita coisa fica desregulada em você. Mas o que eu quero falar hoje é o seguinte: nesse estado, tudo que parece a mais, ele pesa e ameaça você. Mesmo que aquilo fosse justamente o que poderia te ajudar. Exemplo: quando você está assim e você entra no seu WhatsApp e começa a ver as mensagens de um grupo que você faz parte, um grupo de uma coisa boa, de uma escola, de um conteúdo, de um Zapcast, alguma coisa boa, que está ali edificando sua vida, mas é a mais. Você olha, dispara vários gatilhos e você sai, e você não entra, e você arquiva. Quando você tá assim e chega na sua casa, que é um momento sagrado de estar com seus filhos, de estar com seu marido, é uma coisa a mais e te cansa. E muitas mulheres também sentem culpa. Culpa porque não estão conseguindo dar conta de algo. E aí elas sentem culpa, elas sentem vergonha e a forma mais rápida é se afastar, é sair. Já que eu não estou conseguindo acompanhar esse grupo, então eu vou sair. Já que eu não estou conseguindo acessar a escola, eu vou sair. Já que eu não estou conseguindo fazer minha pós-graduação, eu vou sair. Já que eu não estou conseguindo ser uma boa esposa, eu vou me separar. O que é isso? Porque a gente não aprende a permanecer. Nós somos ensinadas a começar com empolgação. E eu não me animo com empolgação. Quando as meninas começam a mentoria, começam a escola, toda animada, eu falei: ótimo. Tá começando a academia, tá animada. Mas eu quero ver você assim sexta. A gente não aprende a terminar, a viver o processo com empolgação. Aí você fica tendo dependência de animação e de empolgação todo dia. Não vai ter. Você tem uma empolgação no impulso, no começo. Depois você precisa sustentar a sua academia, os seus compromissos com disciplina. E pessoas disciplinadas não são pessoas emocionadas. Para de ser uma mulher emocionadinha que precisa de emoção para fazer, senão não faz. Ai, mas é porque eu não tô com vontade de fazer. Mas gosta de reclamar da falta de resultado, não gosta? Não tem emoção. Você acha que eu vou emocionada pra academia todo dia?
Você acha que eu vou emocionada fazer o que eu tenho que fazer todo dia? Faça o que precisa ser feito. Mas para de desistir porque não tem empolgação. Para de desistir porque tá pesado. Foi isso que eu falei com uma amiga. Ela me mandou um áudio e falou todo o ciclo do cansaço. Porque o cansaço é um ciclo, o cansaço não é fase. E aí ela falou, é casa, eu arrumei a casa inteira, eu fui fazer uma prova, eu voltei a casa, tava uma zona de novo. E agora eu tenho roupa pra coisar, eu tenho trabalho pra liberar, eu tenho não sei o quê. O que eu faço? Aí eu falei, eu tenho uma coisa pra te falar, mas não sei se tu quer ouvir. Tu quer ouvir? Ela, ai meu Deus, lá vem, por que eu fui falar com você? E agora? E eu falei, olha, uma mulher que chega com esse discurso, com certeza, ela não está indo para academia, ela não está cuidando do corpo, ela não tá como gostaria. E dito e feito, ela parou. Só que para compensar, ela tem um escape. E o escape costuma ser doce, pão, carboidrato, ou ficar o tempo todo aqui. Aí quando você percebe, você tá lá acima do seu peso, triste, toda inflamada, porque açúcar inflama, porque excesso de internet inflama, porque não cuidar do seu corpo inflama. O que são celulites? Inflamações. Você tá toda inflamada e cansada. Aí eu falei para ela o seguinte, você precisa aprender a falar para todas essas coisas que estão gritando na sua vida, olhar para essas coisas e falar, não vou fazer agora, eu vou cuidar de mim. Faz tua academia, faz tua caminhada, cuida de você, toca os seus projetos, aqueles que queimam no teu coração, vai ajudar pessoas. Vai levar Deus para as pessoas. Vai fazer teus workshops, tuas palestras. Vai fazer aquilo que te ativa. Que eu quero ver se você vai continuar sendo uma mulher reclamona. No outro dia, hoje, ela me mandou uma foto, tomando sol, fazendo uma caminhada. Falou, ó, deixei tudo lá e vim. Eu falei, muito bem. Porque a sua capacidade de reconstrução, mulher, ela está diretamente ligada à sua capacidade de dizer não. E você percebe que o mundo não para se você para. Quantas empresas que eu trabalhei, dei o meu sangue, dei minha alma, dei minha mente, levei problema para casa, para ser impecável, para ser uma boa profissional. E quando eu saí, no outro dia já tinha alguém lá. E ninguém nunca nem perguntou por mim. Então por que você não dosa essa energia? Essa energia que você dá para todo mundo, por que você não coloca essa energia para você? Porque você não gerencia tempo, você gerencia energia. Aprenda uma coisa, nós precisamos treinar o não fugir. Para de fugir, você dá outro nome para isso. Você fala que não é o momento, você fala que não tem o tênis, você fala que a academia é longe, você fala que é porque está muito frio, mas o nome de verdade é fuga. Dar nome aos bois é muito importante. Fuga. E aí, existem muitas coisas que acontecem quando você está cansado. Você não é criativa, você não consegue tomar decisões, você vive correndo como se tivesse um leão invisível atrás de você o tempo todo. Você sempre está correndo, você sempre está fazendo alguma coisa. Então você não entrega, você não conecta, não permanece, tudo vira ameaça. Tudo vira cobrança e tudo vira sobrecarga. Eu me lembro de me sentir cobrada. E ninguém estava me cobrando. É a autocobrança, é esmagadora. E sabe qual é o problema? Isso vira o seu normal. Viver cansada virou normal para você. Presta atenção. Viver cansada não é normal. Você perde um monte de coisa sem perceber. Você para de sonhar. Você começa a mirar baixo. Para com isso. A Antônia falou assim, ó, devido ao cansaço, eu falava para o meu marido que Deus ia me levar. Daí eu pensei, oxe, vou parar com isso. Se Deus me levar amanhã, ele arruma outro.
Arruma mesmo, viu, Antônio? Uma vez eu falei numa live, já pensou se tudo aquilo que você reclama fosse tirado de você? É porque é muito mais fácil reclamar do que olhar para o espelho e falar assim, quem tem que mudar sou eu. É muito mais fácil sair de um grupo, é muito mais fácil sair de uma mentoria, é muito mais fácil sair de uma escola do que falar assim, por que eu tô saindo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, parem de viver emocionadas. Se você viver pela emoção, você vai viver assim, ó. Você não vai conquistar nada, você não vai sair do lugar. As mulheres estão todas vivendo, transformando um momento na vida delas. É um momento. Tá bagunçado, tá confuso. O que eu posso fazer para mudar isso? Sair. Não é sair, gente. Não é sair. Você vai perder sua saúde, você vai perder seus relacionamentos, você vai perder a fé em você. Então a gente tem uma falsa paz que desistir vai resolver a situação. E por que a gente desiste tão rápido? Por que a mulher cansada desiste tão rápido? Porque ao invés de você ajustar, a gente cancela, a gente desiste, a gente para. Porque o cérebro, quando toma uma decisão, ele se acalma. Então é mais ou menos assim. Você está cansada, sobrecarregada, cobrando, se sentindo cobrada, um monte de grupo, um monte de coisa, aí você surta. Aí você sai. Aí você quer... Porque 8 ou 80. Deixa eu te falar, entre o 8 e o 80 tem uma infinidade de possibilidades. Alecrim dourado. Então, separa. Se não for para ir todo dia, eu não vou. Se não for para ser assim, eu não faço. Então, quando você desiste, só que para você não é desistência, tá? Quando você toma a decisão, a sua mente entendeu que o conflito acabou. Então, você quer se livrar do desconforto. Eu não tô indo para academia 3 vezes na semana, então eu não vou mais nunca mais. Eu não tô conseguindo estudar direito para o concurso, então eu não vou abandonar o curso. A minha empresa não tá dando lucro, eu vou fechar a empresa. Isso se chama dualidade. A Patrícia falou, depois que eu entrei na escola, eu parei de querer que todos da minha casa mudassem, agora sou eu que estou mudando. Muito bem. Por que somos duais? Por que o 880? Por que você não considera o que tem dentro de você hoje? Por que não é suficiente para você fazer o que você pode hoje? Tem uma amiga minha que falava assim, hoje fiz o que pude e podia muito pouco. Escreve aí. Hoje fiz o que pude e podia muito pouco. O que tem fazer pouco? O que tem treinar mais rápido? O que tem trocar a academia por uma caminhada? O que tem, se você não pode fazer uma live todo dia, fazer uma vez ao mês? Entre o 8 e o 80 existem diversas possibilidades. Se não vai para academia todo dia, vai 2 vezes. Se você não pode acessar a escola todo dia e está frustrada, porque para você o gabarito ideal era entrar todo dia, entra uma vez por semana. Acordos. Mas a mulher é tão desorientada quando está cansada, ela é tão maluca, ela fica tão surtada, que ela, para aliviar o desconforto e a cobrança por não estar sendo perfeita, ela desiste. E acredite se quiser. Enquanto tem mulheres, eu vou falar do que eu estou vivendo, né? Por isso que eu estou usando muito o exemplo da escola. Enquanto tem mulheres transformando as suas vidas por se dedicar aos estudos, sendo curadas, quebrantadas, ensinadas, tem outras saindo porque não estão conseguindo dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Você precisa dar conta de você. Dê conta de você que o tudo se encaixa. Quando você se cuida, se prioriza, se valoriza,
o restante se encaixa, o restante se ajeita. Ai, prima, ninguém me ajuda em casa, ninguém me ajuda, então deixa o quarto do seu filho dar bicho. Deixa ele entender o que é o desconforto de um lugar sujo. Deixa. Ai, eu não vou aguentar. Aguenta. Tu pariu. Claro que tu aguenta. Deixa as pessoas crescerem. Você não deixa os outros crescerem porque tá o tempo todo sufocando. O tempo todo cobrando. O tempo todo enchendo o saco. Ai, se eu não falar, ninguém faz. Então deixa as pessoas colherem a consequência do não fazer. Essa ideia do que se não for perfeito eu nem começo é coisa de gente insegura, de gente fujona. Porque não é sobre perfeição, é sobre permanecer, é sobre ter cadência. Quem aqui já fez uma aula de spinning? Amo spinning. Eu amo spinning porque é uma aula dinâmica. Então você tem lá os níveis de peso e aí tem intensidade, né? Então o professor fala, você vai pegar uma pegada moderada, mas no ritmo da música. Tá confortável, tá confortável, tá confortável, tá confortável. De repente ele fala, aperta tudo e sobe. Aí começa a ficar difícil, porque a vida é assim. Você vai ter zonas de conforto e você vai ter zonas mais apertadas. A vida é assim. A vida você recebe uma notícia boa, depois uma notícia mais difícil, mas você não pode parar a sua vida porque recebeu uma notícia ruim. Você não pode parar a sua vida porque o chefe te encheu de coisa. Você precisa ter a sua constância. Você precisa ter uma clareza de onde você está indo. A pastora Juliana está aqui, psicóloga maravilhosa. Isso é uma verdade. Tudo se encaixa quando você toma conta de você, quando você se prioriza. É isso. E eu sempre falo. Você não vê mulher que se abastece reclamando e falando mal das pessoas. Você não vê uma mulher que tá lá no treino dela, suando, bebendo, ó, a água da cor da blusa. Uma mulher que tá lá bebendo sua água, batendo sua meta de água, fazendo o que ama, atendendo com paixão, namorando o marido, com amizades maravilhosas que ela morre de dar risada. Sabe aquelas amizades que tu ri tanto que chora? Você não vê essa mulher reclamando da vida. Por quê? Porque existem fontes de abastecimento e ralos que drenam a sua energia. Aí a mulher tem mais ralo que drena do que fonte. Não é a vida que está pesada. É você que pesa. Você que está pesada. Porque você acha que precisa resolver tudo sozinha. E quando você precisa de ajuda, você não vê ninguém. E a culpa é sua. Porque não pede ajuda. Porque o tempo todo é coluna. O tempo todo está sustentando todo mundo e não se sustenta. Então você precisa se abastecer. Eu uso muito esse termo, abastecimento, o tempo todo. Quem é aluna minha sabe. Já se abasteceu hoje? Eu mando mensagem quase todos os dias. Já se abasteceu hoje? E ela, já, Pri, já entrei na escola, já malhei. Algumas já até namoraram o marido no final da manhã, viu, gente? Não vou nem dizer nomes para não expor ninguém. Essas mulheres estão felizes. Estão crescendo. Você precisa se abastecer. Aqui o nosso abastecimento começa às 5 horas da manhã na escola. Quem está na escola, está no jejum, 5 da manhã, todo mundo está aqui se abastecendo. E sabe o que acontece? A vida muda. Aquilo que você tenta conquistar com tanto esforço e não vem, começa a vir quando você começa a se abastecer e olhar para si. Fugir do que pode te reconstruir é uma forma de autossabotagem, disfarçada de proteção. Eu vou repetir. Fugir do que pode te reconstruir é uma forma de autossabotagem disfarçada de proteção. Você tenta se proteger porque você está incomodada, porque não está conseguindo. E foge. Então é melhor um passo imperfeito
do que uma desistência embalada em justificativa. Tem um livro, A Coragem de Ser Imperfeita. A gente precisa ser imperfeita. Você não é e não precisa ser a mãe perfeita. Você não é e não precisa ser a esposa perfeita. Você não é e não precisa entregar os relatórios perfeitos. Cuidado se você está mantendo tudo em pé. Mas quem é que vai te sustentar quando você cair? Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa fazer tudo. Começa a diminuir o tamanho da tua lista de tarefas. Risca metade delas. Risca, risca, risca. Hoje minha prioridade é fazer 3 coisas. O resto é para mim. O resto do meu tempo é para mim. Eu vou orar, eu vou caminhar, eu vou olhar para mim, eu vou tirar da gaveta os projetos que eu desisti. Porque é insano você tentar enfiar dentro das horas que você tem uma lista que nem cabe ali. E outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Eu vou te fazer uma pergunta. Me responda aqui nos comentários. Você tem espaços na sua vida onde você é cuidada? Você tem ambientes na sua vida cercada de pessoas que te lembram quem você é e para onde você está indo? Você tem direção para organizar a sua vida de forma prática, sem se sobrecarregar? Você tem esses ambientes? Você se coloca em ambientes onde você é cuidada, amada, direcionada? Talvez você não tenha. Não tenho, Pri. Eu não tenho. Preciso recapitular minhas listas. Nós precisamos recapitular as nossas listas. Nós precisamos recapitular o que nós estamos assistindo. Olha que coisa boa, você parou 12h58. Algumas pessoas vão assistir essa aula depois, mas você parou para ouvir. Quem está aqui desde o começo? Aqui várias pessoas entraram e saíram, porque até para se concentrar em algo, para a própria vida delas, elas não conseguem. Para de desistir. Quando você estiver cansada, aprenda a descansar e não a desistir. Quando você estiver cansada, aprenda a descansar e não desistir. E pela 3ª vez, quando você estiver cansada, aprenda a descansar e não desistir. Eu tenho vontade de agarrar nas orelhas das pessoas que desistem. A Magali, ela tá aqui, eu falei pra ela que ia falar dela, viu? Vou falar de você. A Magali, ela tá com o pai dela na UTI, internado. Orem por ele. E todo dia ela me manda uma mensagem assim: Pri, eu tô dormindo aqui, tá muito corrido, tá muito difícil. Ele teve um AVC, mas teve um intervalo aqui e eu acabei de entrar para ouvir a escola, para ouvir o áudio, para ouvir o devocional. Aí eu fiquei tão emocionada, sabe? Porque eu falei, meu Deus, tantas mulheres estão com problemas tão menores. Sabe o que é você ver o seu pai que te criou, que você ama ali, numa situação incerta? E mesmo assim, você está parando para se abastecer, para ouvir a voz de Deus. Eu falei, parabéns, Magali. Parabéns. Porque tem mulheres que saem por muito pouco. Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você. Porque todas as vezes que você se dedica a cuidar das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. O conselho que eu te dou é todas as vezes que você quiser desistir de algo por causa do cansaço, que você se questione. Por que eu estou desistindo mesmo? Por que eu quero sair disso? Por que isso está me pesando? Entre o 8 e 80, quais são as possibilidades? E se você tiver dificuldade de ter essas respostas, procura alguém. As meninas têm
me procurado, elas me procuram ali dentro da escola. Mas procura alguém. E aí eu falo uma coisa para elas, ficam, meu Deus, nunca ninguém me falou isso. Eu não tinha percebido. Aí aquele balão que estava murcho, ele enche. Mas isso acontece porque você está nos ambientes certos. A Magali tá aqui, ó. Tô aqui ele assistindo. Não é, Magali? Deus vai honrar a sua vida. E eu quero aproveitar esse momento aqui e convidar vocês para fazerem parte da mentoria em grupo da Mulher Organizada. Eu estava 1 ano sem abrir turma de mentoria em grupo. Mês passado eu abri, estou finalizando a turma de junho. São 2 turmas que eu estou finalizando, alguns alunos estão aqui, né? A mentoria em grupo tem o objetivo de te tirar da estagnação, de arrancar você lá de dentro, de fazer você se movimentar, de organizar sua rotina e estruturar essa rotina para que você saia desse lugar, dessa rotina que se repete, desse ciclo que se repete e comece um novo tempo na sua vida com ajuda, com apoio. Se essa aula fez sentido para você, eu quero te convidar para entrar na mentoria que eu estou abrindo oficialmente agora. A turma passada, ficaram 2 dias só, encerrou em 2 dias, porque eu abro primeiro para as alunas e só com as alunas a gente já consegue fechar uma turma. E já era para eu ter aberto aqui com vocês já há um tempo, mas por causa das viagens, da agenda, eu não consegui. Então, quem está assistindo essa live, hoje, dia 2/7, está aberto e pode ser que amanhã ou depois já tenha lotado, porque são turmas pequenas. A mentoria em grupo é um espaço onde a gente organiza a vida com clareza, com estrutura, rodeado de mulheres que querem a mesma coisa que você. Quem se matricular na mentoria, durante todo o período da mentoria, ganha o acesso à escola, o acesso diário da escola. Por quê? Você não vai ficar só na aula ali se enchendo, se abastecendo. Todos os dias você vai se abastecer na escola e isso vai te ajudar, vai te impulsionar para realizar, para sair do lugar. E eu te falo, na última turma agora de junho, eu já tô com um monte de histórias de mulheres que começaram a fazer mentorias, sair da estagnação, que já saíram desse lugar de desistência. Então, qual que é o investimento, Pri? Hoje, uma mentoria individual comigo é na faixa de 5 a 8 mil. Individual, personalizada. A mentoria em grupo, ela é 497 para quem não é da escola e 397 para quem é da escola, podendo dividir dentro da plataforma em 10, 11, 12 vezes. Se essa é a sua hora, se esse é o seu momento, eu não estou aqui para te convencer, eu não estou aqui para te ativar nenhum gatilho seu, eu não estou. Porque se você sabe que é a sua hora, se você já tentou sozinha e não consegue sair do lugar, você precisa de ajuda. Então você sabe se é para você ou não. Você vai chamar a gente no privado e você vai receber o link, tá? Quando não tiver mais vaga, tiver fechado, dependendo da hora que você assistir, a gente pode te avisar quando abrir a turma do outro mês, tá bom? Porque você não precisa carregar tudo sozinha. Deus abençoe vocês. A Dani, que é aluna da mentoria, tá falando aqui, ó. Eu fiz um movimento que estava aguardando há 4 anos na mentoria. Eu ainda não fiz, mas entre na mentoria, investimento. É assim, gente. E tá muito abaixo do que você recebe. Então, vocês podem chamar a gente no direct ou no suporte. Podem falar conosco de hoje para amanhã, que nós estamos abrindo a turma agora. Deus abençoe vocês. Foi muito bom esse tempo juntas. E vamos avançar, porque quem organiza, realiza. Um beijo!